Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O seguidor Francisco Cid me enviou o comentário abaixo. Fiquei muito feliz de saber que estou ficando internacional, mas só na eletrônica, porque nos gramados continuo gremista como sempre. A dúvida do Francisco é explicar o circuito da figura, levantar as equações, essas coisas que o professor Bairros adora fazer. Então vou mostrar na ponta do lápis como esse circuito funciona. Vamos lá? Veja o circuito enviado pelo Francisco. Essa é a imagem com as tensões. Ele mandou com as medições para a tensão de entrada igual a 1 volt e 5 volt. Vou reforçar o diagrama para melhorar a visão. Vou deixar só as linhas reforçadas. Vou tirar a linha de alimentação para deixar tudo mais claro. Agora sim, podemos analisar esse circuito. O que esse circuito faz é aplicar na carga R6 uma corrente proporcional à tensão de entrada V2. Se a tensão V2 for igual a 1 volt, a corrente na carga será de 4 mA. Se V2 for de 5 volts, a corrente na carga será de 20 mA. Esse circuito é muito usado na transmissão de dados. O sinal de entrada na forma de tensão é transformado em corrente. Os sinais no formato de corrente podem transitar distâncias maiores com menos interferências. Observe dois detalhes importantes. O circuito dos operacionais tem realimentação negativa, então vou poder usar o zero virtual na análise. Lembrando o zero virtual, a diferença de potencial entre as entradas do operacional é zero. As correntes nas entradas do operacional é zero. É o zero virtual. Isso pode ser dito de outra forma. A tensão na entrada inversora e na entrada não inversora são iguais e não tem corrente circulando para dentro das entradas dos operacionais. Simples assim. Vou usar a lei das malhas, eu adoro a lei das malhas, para achar a relação entre a tensão sobre R5 e a tensão de entrada. Conhecendo a tensão sobre R5, é só usar a lei de Ohm para determinar a corrente de saída e, observe dois detalhes importantes. Todas as resistências têm o mesmo valor. Então, vou chamar todas de R ao levantar as equações. O valor das resistências são muito, mas muito maiores do que o valor da resistência R5. Então, posso considerar que toda a corrente gerada em R5 vai circular para a carga. Outro detalhe importante é que o primeiro operacional, o 2A, é um seguidor de tensão. Então, a tensão no pino 7 é exatamente igual à tensão de entrada V2. Vou escrever V2 na saída do primeiro operacional. Agora vem a matemática que o Francisco pediu. Vou levantar as equações das malhas para determinar a relação entre a tensão na resistência R5, VR5, e a tensão de entrada, V2. Vou usar a lei das malhas completa. É a melhor para trabalhar com operacionais. Nesse tipo de análise, você estabelece as correntes reais, com sentido e tudo mais nos circuitos. Ao estabelecer as correntes, as tensões ficam claramente determinadas. O positivo é do lado que a corrente está entrando. Agora é só gerar as malhas e levantar as equações como você sempre fez. Chute uma corrente de malha. Essa corrente é só para levantar a equação. É uma corrente teórica. As correntes reais são aquelas que você estabeleceu no passo anterior. Primeiro, vou estabelecer as correntes reais. Vou colocar uma corrente para cada resistência. Vou dar o nome das correntes ou mesmo das resistências. Veja todas as correntes e as tensões em cada uma das resistências. O sentido também é arbitrado, mas dá para ajudar um pouquinho pensando nas tensões conhecidas. Então, vou considerar a tensão V2 como positivo. Então, as tensões em cada uma das resistências seguirão no sentido do topo para a base do circuito. Agora vou levantar a equação da malha 1, a malha desenhada na figura. Observe a seta em vermelho indicando o sentido da corrente de malha, a corrente teórica, a corrente usada para levantar as equações. A equação da malha 1 fica mais V2 menos I1R, a tensão na resistência R1, é menos porque a corrente da malha teórica está passando do positivo para o negativo. Vou escrever só R no valor da resistência, afinal, todas são iguais. Menos I4R, tudo isso igual a zero. Note que não somei a tensão entre as entradas do operacional. Claro, é zero. Lembra do zero virtual? Agora vou levantar a equação da segunda malha, a malha da figura. Observe a corrente teórica da malha. É uma malha grande. A equação fica mais V2 menos I1R menos I2R
mais VR5, a tensão-chave desse circuito, a tensão sobre a resistência R5, aquela que vai determinar a corrente de saída, menos I3R, menos I4R, tudo isso igual a zero. Tem muita variável, vou simplificar um pouco. Note que a corrente I1 e I2 são as mesmas. Não tem corrente entrando no operacional. Vou chamar de I12. O mesmo para I3 e I4. Vou chamar de I34. Essa é a mágica do zero virtual, viu como ajuda muito? Agora a equação fica mais simples. Vou reescrever considerando I1 igual a I2 e I3 igual a I4. Veja como ficam as equações com a simplificação. Vou colocar lá para cima para abrir espaço. Vou somar as correntes da malha 2 e agrupar. Veja como fica. Vou colocar em evidência o 2R dentro dos parênteses. Ficou I12 mais I34. Simples assim. Agora vou trabalhar a equação da malha 1. Vou separar V2 do restante da equação na equação da malha 1 e colocar em evidência a resistência R. Agora a tensão V2 ficou igual a R vezes a soma de I12 mais I34. Isolando a soma na equação, a soma das correntes é igual a V2 sobre R. Agora é só substituir na malha 2 para a mágica acontecer. E é só simplificar as resistências, subtrair menos 2V2 de mais V2 e passar para o outro lado da igualdade. Pronto, a mágica aconteceu. A tensão na resistência R5 é exatamente a mesma tensão de entrada, a tensão V2. Fantástico esse circuito! Veja a figura mostrando as tensões medidas pelo Francisco para V2 igual a 1 volt. Observe que a diferença de potencial sobre R5 é exatamente igual à tensão de entrada 1 volt. Então a corrente na carga será de 4 mA. E essa é a figura com a medição para a tensão de entrada igual a 5 volts. Veja que a diferença de tensão sobre R5 é exatamente igual a 5 volts. Fantástico! Então a corrente na carga é 20 mA. Conclusão: claro que você pode comprar um conversor desses, mas não tem a mesma emoção. E se você fizer o seu, tem muito mais controle sobre o circuito. Então, agora você já sabe como construir um conversor de tensão corrente de 0 a 5 volts na entrada para 4 a 20 mA na saída. Tudo isso graças ao Francisco. Graças! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!